agora com vocês, o padre que arrasta multidões, Padre Reginaldo Manzotti. Ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Nós estamos nesta oitava da Páscoa, celebrando todo o dia como um só, a Páscoa do Senhor. E nós, hoje, estamos aqui num programa muito especial, recheado de emoções, de preces, para todos nós. É um prazer estar na sua casa, toda a semana. Em meio aos desafios da vida, há uma força silenciosa que nos sustenta, nos levanta, nos impulsiona e nos leva a seguir à frente. E isto se chama esperança. Ela é como a chama que insiste em permanecer acesa, mesmo quando os ventos parecem querer apagá-la. A esperança não é negação da realidade, é coragem de enfrentá-la com um olhar novo. É confiar que, mesmo quando não entendemos o caminho, algo ainda pode nascer. Seja bem-vindo, e hoje nós teremos a história de Anaí Balmer, que mantém viva todos os dias sua esperança, enquanto aguarda um transplante que pode mudar sua vida. No momento de dor e comoção, nós também prestaremos a nossa homenagem em profunda sintonia com a Igreja Orante ao Papa Francisco, ao nosso querido Papa Francisco. E neste contexto, nós vamos conversar com Dom Denilson Geraldo. Ele é bispo auxiliar de Brasília, que vai nos ajudar a compreender os passos de Roma neste tempo de luto e de transição. Teremos também um material especial com a participação de Simonei José. Ele, direto do Vaticano, falou sobre a figura do Papa Francisco. Ele que é o chefe redator das notícias para a língua portuguesa. Para alegrar nossa noite, o cantor Naldo José. E claro, a adoração com o Santíssimo Sacramento. Senhor, aumentai minha esperança. Todos, Senhor, aumentai minha esperança. Vou para o alto, cantemos. Nessa escuridão, os desafios desta vida vão na contramão. Contigo eu sei que posso andar sobre as águas. E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim, tão tranquilo, porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alvo, eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alvo, eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alvo, eu vou, sou mais que vencedor. Sustenta, a tua voz que me orienta. Para onde eu vou, para onde eu vou, tu és, Senhor, o meu caminho. Sem ti não sei andar sozinho. Tu me guiará, tu me guiará, tu me guiará. Para o alto eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alto eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo
comigo Deus está. Vou para o alto, vou para o alto, eu vou. Sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. Boa noite, Fernanda. Padre, boa noite você acompanhando Rede Vida Evangeliza, facebook.com/Padre Manzotti, onde você vai deixar a sua partilha e contribuir com o programa de hoje, dizendo o que você mais admirava no Papa Francisco, facebook.com/Padre Manzotti. Muito obrigado, Fernanda. Boa noite, Manzotinho. Nem dá boa noite, depois Reginaldo. Ô, rapaz, tá triste. Poxa. O que aconteceu? Não, Papa Francisco, né? Faleceu, né? Eu gostava muito dele, Padre Reginaldo. É uma sensação de orfandade. A gente não é? fica meio perdido, parece até que é um vô da gente, né? Verdade, ele no final, não sempre ele se portou assim como falando da nona, ele parecia um noninho, às vezes eu dizia assim, nos lembrava aquele noninho, aquele avô, aquele pai, e sem dúvida acho que para os católicos nós estamos com esse espírito de perdemos um pai. Mas Manzotinho, não é por acaso que nós escolhemos hoje o tema esperança. Certo. Porque antes dele morrer, ele fez 2 jubileus. Certo. O primeiro jubileu foi quando ele fez o jubileu da misericórdia. Misericórdia. E agora, o jubileu da esperança. Então, ele deixou-nos uma esperança. Por isso você vai ver que apesar da tristeza, nós temos a esperança. Você sabe por quê? Por quê? Existe um céu. E o Papa Francisco já deve estar lá intercedendo por nós. Se alegre um pouco, Manzotinho. Não deixa a tristeza bater não, tá bom? Vamos levantar a cabeça. Isso aí. Ainda, essa tal de esperança, ela pode até parecer distraída, mas vive firme no coração de quem acredita. Principalmente e até o último minuto. Veja essa matéria. Esperança. Dizem que ela é a última que morre, mas ela tá lá, todo dia. Às vezes com sono, outras vezes atrasada, mas sempre chegando. Ela mora no olhar de quem acorda cedo, mesmo sem saber se vai dar certo. Esperança é isso, continuar mesmo quando o caminho parece igual ontem. A esperança mora no senso comum. Todo mundo carrega um pouco dela no bolso, no peito ou até nas cores da roupa. O verde esperança. Tem quem diga que ela é só um sentimento, mas para muitos é combustível. É o que move quem tenta, quem insiste, quem acredita que o melhor pode estar na próxima esquina ou no próximo sinal. Eu tenho essa esperança de poder ajudar as pessoas como os médicos me ajudaram. A cura da minha mãe. Quero que ela seja curada. A esperança de um dia conseguir um bom trabalho para mim, de conseguir ter um bom emprego, de conseguir ter minha vida formada. Vencer na vida um dia, ficar rico, bastante dinheiro no bolso. Esperança de num mundo sem preconceito. Essa é a esperança que eu tenho. Uma esperança que eu tenho é a maldade acabar. Que é meio impossível, né? Mas é uma esperança. É uma esperança. Cada um tem a sua esperança e muito bonito quando a gente não perde a esperança. Você sabe que fé, esperança e caridade são virtudes teologais. E você sabe como se representa a esperança? Certa vez eu estava olhando na iconografia e isso está muito presente em igrejas e até cemitérios. A esperança é vista como uma âncora. Sabe o que é uma âncora, né? É aquela peça pesada que quando o navio atraca, ele coloca a âncora para que não fique no mar à deriva. E sabe de onde que vem isso? De Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Você sabe que a Bíblia, ela é cheia de metáforas a partir da agricultura e a partir da navegação. Era o mundo que eles conheciam. Então, veja que lindo essa definição de esperança. Esperança, Hebreus capítulo 6, versículo 19. Esta que seguramos qual âncora de nossa alma, firme
e sólida. Hebreus 6,19. E eu quero completar essa ideia que todos nós temos uma âncora e nós vamos deixá-la parada em algum lugar. Existe uma fonte de espiritualidade que diz: pegue a tua âncora, gire, impulsione e não jogue nesse mundo. Pegue essa âncora, impulsione, pega a força, joga e deixa cair no paraíso, deixa cair no céu. E em todos os momentos que você, como um barco, e eu tivermos dificuldades, tivermos tempestades, basta puxar a âncora e nos aproximar mais de Deus. Que a nossa âncora esteja no lugar mais sólido e firme, que é o céu. Vou para o alvo. Vou para o alvo, eu vou, nada me impedirá. Sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alvo, eu vou, nada me impedirá. Sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alvo, vou para o alvo, eu vou. Sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. Você vai saber da história de uma mulher, chama-se Anaí, que todos os dias ela se obriga a manter viva a esperança e ela guarda um transplante. Veja como a esperança nutre o nascer e o pôr do sol de cada um. Roda. Eu tive uma síndrome hemolítica urêmica quando eu era mais nova e eu tive que fazer tratamento conservador por conta, da minha insuficiência renal. E acabei passando por um transplante de rim há 10 anos atrás. E hoje estou fazendo diálise peritoneal porque eu tive um problema de gestação, eu tive uma pré-eclâmpsia e infelizmente eu perdi meu rim transplantado. Então hoje eu estou na fila de transplante, esperando um novo rim para o meu segundo transplante de rim. Então a esperança de ter um segundo transplante é ainda maior, porque a gente já sabe como é viver sem precisar ficar numa máquina, sem precisar ir no hospital muitas vezes, eu passo 9 horas por dia numa máquina, na minha diálise, Então a esperança de voltar a viver, de poder sair com a minha filha, de viajar, de ir numa piscina com ela, sabe? É o que me resta hoje, sabe? É a esperança de ter uma vida normal de novo. A gente está na fila do transplante e é o telefonema que a gente está esperando para mudar a nossa vida. Anaí, que Deus abençoe, viu? Obrigado por ter aceito dar esse testemunho. E por isso que eu sempre, quando rezo, seja no programa da manhã, que o pessoal acompanha pelo YouTube, Padre Manzotti Oficial, seja nas missas, aqui nas adorações, eu sempre lembro daqueles que estão lá fazendo a sua diálise, aqueles que estão fazendo quimioterapia, você é prova disso. E eu peço a Deus, você que falou 9 horas de diálise num dia, que uma gota do preciosíssimo sangue de Jesus recaia sobre você, curando-a e trazendo esse tão desejado transplante dos rins. Deus a abençoe. E agora, para alegrar nossa noite, ele é cantor, compositor, conhecido pelo seu piseiro católico. Naldo José, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Bem-vindo, chega cantando. Pega ele, Jesus. Pega nós, Jesus. Se tiver alguém disperso nesse planeta, pega ele, Jesus. E leva pro teu coração. Nos coloca ancorados no teu amor. Pega nós. Ide pelo mundo e apaixona as nações, falando daquele que transforma os corações. Ide pelo mundo, seja sal e seja luz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Beth. Pega ele, Jesus.
cristianismo, a morte é sinônimo de esperança e vida eterna. Ide pelo mundo e apaixona as nações, falando daquele que transforma os corações. Ide pelo mundo, seja sal e seja luz, e quem vier contra ti, pega ele, Jesus, pega ele, Jesus, pega ele. Glória, toda glória seja dada ao Rei da Glória, valeu Nossa Senhora. Ide pelo mundo e apaixona as nações, falando daquele que transforma os corações. Ide pelo mundo, seja sal e seja luz, e quem vier contra ti, pega ele, Jesus. É pra sair do paredão e pra entrar no coração. Vai ver um pouquinho, mas é verdade. Vive buscando prazer, vive fugindo da cruz. Pega ele, Jesus, pega ele, Jesus. Vem pra te tirar das trevas e te apresentar a luz. Pega ele, Jesus, pega ele, Jesus. Não gosto de confusão, a minha luta é de coração. Vem em paz, pega a cruz, pega ele, Jesus. Essa é a moda. É ao vivo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Um prazer ter você aqui. Vejo que o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que bênção. Foi colocado em mim nessa semana na festa de São José Operário. Um abraço a todos lá. Você é cearense, natural de Juazeiro do Norte, mas estou em Fortaleza já há tanto tempo. Meu grande abraço, Juazeiro do Norte, local Fortaleza. Do seu grande evento Evangelizar é Preciso, mais de 1 milhão de pessoas. Já cantei 2 vezes, inclusive, lá. Que maravilha. Estamos lá, com certeza, em outubro. Tem uma experiência que é sua particular, eu não vou tocar no assunto, mas se você quiser falar, onde que você fez uma experiência forte com Jesus? Você diz da prisão, né? É tua, né? Então, cristianismo e sofrimento tem tudo a ver. Dali Deus faz uma reunião e tira o melhor da gente. Dentro da prisão, Padre, eu descobri onde estava verdadeiramente a liberdade do homem. Porque eu nunca quis saber do Senhor, vivia em bebidas, farras, orgias, até drogas. E um dia Deus permitiu colocarem uma arma no meu carro. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas a verdade é que aquela arma não era minha e eu fui preso. Ali dentro eu consegui ouvir melhor as preces da minha mãe dizendo: filho, repense sua vida, repense sua liberdade. E dentro, por incrível que pareça, dentro de uma cela trancada, com 3 paredes e grades, eu senti verdadeiramente pela primeira vez a presença da liberdade verdadeira. Então, ali dentro Deus me ensinou onde estava a liberdade do homem. E quando eu saí daquela prisão, pela prece da minha mãe, num dia de domingo, eu estava no Rio de Janeiro, num hotel de luxo, e senti uma grande depressão. Um hotel maravilhoso, com mulheres, inclusive ia cantar nessa noite, uma banda chamada Caviar, com Rapadura do Ceará. E lá dentro eu senti uma depressão que deu vontade de eu morrer. E ali Deus me ensinou a segunda lição, onde está a prisão do homem. Numa cela Ele me ensinou onde está a liberdade do homem. E no hotel de luxo Ele me ensinou onde está a prisão do homem. Está tudo aqui. Aplausos, gente, que coisa boa. Nós vamos conversar mais. Obrigado por você estar aqui. Obrigado, é um prazer imenso. A igreja sofreu uma grande perda, a morte do nosso querido Papa Francisco. E eu quero agora acolher a correspondente da TV Evangelizar em Roma para nos atualizar sobre as últimas notícias deste processo da morte do Papa. Seja bem-vindo, Jucinei Cardoso. Boa noite. Boa noite, Padre Reginaldo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite aí no Brasil. Um prazer estar conversando com o senhor, viu? Jucinei, a pergunta que eu tenho é: quais são as palavras que mais você escuta aí? Renovador, audaz, presente, preocupado, carinhoso, acolhedor. Se a gente for dizer todas as palavras que a gente ouve dos entrevistados aqui na Praça São Pedro, a gente vai precisar passar o restante do programa aqui
discorrendo sobre ele, né? O Papa Francisco trouxe para a gente exemplos que vieram para ficar, né, Padre Reginaldo? Ele foi um grande motivador de mudanças, né? Ele foi um grande inovador em tudo aquilo que ele fez. Ele plantou sementes que agora estão germinando, né? Ele mesmo disse, né? Eu estou iniciando alguns processos, né? Eu não vou fazer tudo. Eu não vou ser capaz de mudar tudo, né? Cabe à igreja do terceiro milênio, a partir dessa discussão sinodal que ele estabeleceu, que foi uma discussão longa e que surgiu das bases, fazer essas mudanças, né? Para que a gente tenha a igreja que nós desejamos. As palavras são infinitas, os exemplos também. Muito obrigado, Jucinei Cardoso, ele que é o nosso correspondente da TV Evangelizar em Roma. Uma boa madrugada para você, porque já é madrugada ali, e que Deus o abençoe na sua missão. Um grande abraço, fique com Deus. E hoje eu senti a necessidade, durante a experiência de Deus, de conversar. Quando você escuta aquelas missas transmitidas de Roma, missa de Natal, missa do Galo, ou outra missa, sempre tem um tradutor de língua portuguesa. Ele é conhecido como a voz do Papa em português. Ele chama-se Silvonei José. Esteve me visitando, eu estive visitando a Rádio Vaticano, e ele é o coordenador do jornalismo do Vatican News para a língua portuguesa. E foi quando eu fiz a pergunta: Silvonei José, como você partilha a experiência que está vivendo hoje com a morte do Papa Francisco? Acompanhe o que ele partilhou. E depois de vê-lo no domingo, aquele gesto de querer, vamos dizer assim, abraçar, quase como uma despedida, uma real despedida, né? Ali me deixou realmente impresso na memória e no coração. Por que a gente nasce? Por que a gente vem ao mundo? Nosso Papa Francisco veio para fazer algo e deixar algo no coração das pessoas. E uma coisa que eu aprendi, e com o Papa também, a tristeza individual e a alegria coletiva. Cada um hoje está sofrendo na sua dimensão. Até quem não acredita. Eu creio que hoje, e nesses dias, desde segunda-feira, parou para pensar na sua existência, naquilo que esse homem, que hoje, tenho certeza, está lá nos braços do Pai e de Nossa Senhora, nos ajudou tanto a caminhar, a trilhar esse pedacinho de aventura chamada vida. Se aqui nós temos essa tristeza, né? Eu acho que é incomparável com a alegria que estamos vivendo no céu nesse momento, porque é um filho que torna a casa do Pai. Ele era uma pessoa de grande humor, de um senso de humor, e todas as vezes que a gente encontrava, ele sempre dizia: não esqueça de sorrir. Quando o Pai falava, e tantas vezes falou, que cara de defunto não condiz com cristão. Agora, cabe a nós darmos repercussão e continuidade, né, a esse seu legado. Parafraseando o que disse Cardeal Ratzinger nas exéquias de João Paulo II, ele agora, da janelinha do paraíso, olha e abençoa cada um de nós. Muito obrigado, Silvonei José, um grande abraço, grande amigo e companheiro nesta missão. Nós temos a alegria agora de falar com Dom Denilson Geraldo, é bispo auxiliar de Brasília, doutor em Direito Canônico da Pontifícia Lateranense de Roma, membro da Sociedade do Apostolado Católico. Sua bênção, seja bem-vindo, Dom Denilson Geraldo. Deus te abençoe, meu irmão. E muito feliz de participar do seu programa, de poder compartilhar esse momento para toda a igreja, que é ao funeral do Papa Francisco e a expectativa do conclave. Dom Denilson, como o senhor percebe, qual o legado que o Papa Francisco deixa para a igreja e para a sociedade, Dom Denilson? Uma igreja chamada a viver com mais simplicidade, com mais ternura, a misericórdia, uma igreja que esteja mais próxima do povo, falando inclusive a linguagem do povo, sem deixar a linguagem da catequese, da teologia, mas falando uma linguagem que o povo possa compreender.
Papa Francisco, ele foi um grande comunicador. Você da área da comunicação sabe melhor do que eu como ele conseguia se comunicar com as pessoas. Era impressionante a simpatia que ele tinha, este feeling, não, com as massas, com as grandes multidões, mas ao mesmo tempo, quando nós tínhamos a oportunidade de estar com ele, próximo a ele, esta simpatia deste contato pessoal. Ou seja, o Papa era um homem, de fato, uma grande comunicação. E eu penso que assim foi Jesus Cristo, não no seu tempo. Então, o que ele nos ensina? Um grande legado de considerar cada pessoa como uma pessoa, como um ser humano, a dignidade de cada ser humano. E ele olhou isso para o pobre, para o migrante, para as pessoas afastadas do centro, da periferia, para as pessoas que viviam mesmo no pecado, na dificuldade, mas em tudo isso era a misericórdia de Deus que chamava para uma vida nova. Portanto, o Papa foi um homem plenamente humano, não? Um homem do nosso tempo e que se comunicou de fato com todas as pessoas de modo assim espetacular, e isso nos ensina muito. Dom Denilson, uma pergunta que me fizeram, e na Sé Vacante, quem está no comando, além do Estado, que é o Cardeal Martini, é o Carmelengo, Rafael. Quando muda o Papa, muda-se também o Carmelengo? Sim, todas as, Padre Manzotti, todas as funções da Igreja de Roma decaem com o novo Papa. O novo Papa tem que confirmar todas elas. No período de sede vacante, algumas funções permanecem, não? Como essa, por exemplo, do Carmelengo, ele tem algumas funções, seja no funeral, seja durante o conclave. Então, porque o poder na Cúria Romana é um poder delegado. Então, o Papa delega esse poder a algumas pessoas, os cardeais, os presidentes de castérios, mesmo os oficiais menores. Então, tudo isso tem que ser confirmado pelo próximo Papa, todas as funções. Portanto, o cardeal Carmelengo, o Farrell, ele foi nomeado em 2019. Com o novo Papa, então, ele também pode se nomear um novo Carmelengo. Carmelengo, o vice, que é um brasileiro, Monsenhor Montanari, não? E depois também as outras funções de presidência, de castério, de tribunais, tudo isso tem que ser reconfirmado. Ou não, depende do novo Papa, né? Exato. Agora começam as conjecturas, as confabulações, mas do ponto de vista simples, para explicar para o nosso povo simples, como funciona a votação no conclave? Sim, esse é um ponto muito interessante, porque quem nos deu a normativa sobre o conclave, a última normativa, foi o Papa João Paulo II, em 96. Depois o Papa Bento XVI fez algumas mudanças, o Papa Francisco praticamente não fez nenhuma, apenas com respeito ao funeral. Como que funciona então a eleição? Isso tudo, existem leis para isso, é um moto próprio. Vocês podem, quem nos assiste pode encontrar pela internet facilmente esse moto próprio sobre a eleição do Papa. E ali então se estabelece o seguinte, que a eleição é feita por escrito, não existe por aclamação, nem por voz, nem oral. A eleição é sempre por escrito. Então os cardeais recebem a cédula, após essa cédula é entregue para cada votação, eles colocam então o nome do candidato, eles apresentam a cédula, mostram a cédula para todo o colégio cardinalício e colocam então a cédula na urna. Depois, essas cédulas elas vêm contadas de um modo também muito especial, partindo ali da mesa com 3 cardeais que retiram a cédula, depois outros 3 que conferem o nome daquele que está na cédula e depois outros 3 que fazem a contagem. Esse momento da eleição praticamente é desse modo, não? Se faz o voto, se coloca na caixa, na urna, e depois então se retiram todos eles para, fazendo a contagem, se de fato bate o número de votos com o número de eleitores que estão ali, e aí então vai para a apuração. Para ser eleito Papa é necessário 2/3 dos votos, ou seja, 75% dos cardeais presentes.
Então, 75% ele tem que atingir para ser eleito. Então, essa é uma contagem muito alta, não? Para dar de fato, a certeza de que o novo Papa é um consenso entre os cardeais, que de fato é a vontade dos cardeais. Enquanto não se chega a esses 75%, não está eleito o Papa. Então, votações, depois de votações, e as votações acontecem sempre 2 pela manhã e 2 pela tarde. Então, nós temos 4 votações por dia. Dessas 4 votações, uma delas pode chegar a 75%. Dom Denilson, eu vou fazer uma pergunta sem pretensão nenhuma, mas é verdade o que foi noticiado que quando foi no tempo da eleição do Papa Francisco, até outdoors foi colocado em Roma, ou isso é uma mera especulação? Olha, eu não tenho conhecimento, ao menos vagamente, eu não me recordo que tenham sido colocados outdoors. No entanto, as pessoas também querem se manifestar e tudo, mas eu acho que não deveria ser colocado se alguém fizesse isso, um católico tivesse alguma preferência de algum candidato, absolutamente. Mas o que é mais importante, Padre Manzotti, é a convicção do voto dos cardeais. Isso não tem boca de urna, não tem um trabalho político no sentido de angariar votos, não? Ali dentro, porque os cardeais se conhecem muito bem. E isso que é o mais importante. E na eleição, portanto, é aquele que melhor responde às necessidades da igreja. O momento importante da eleição, nós não falamos, mas são as congregações. Sim. As congregações que antecedem as eleições. Por quê? Porque ali se fala principalmente dos problemas que a igreja enfrenta, as dificuldades que a igreja tem no mundo todo. Se nós pensarmos 1 bilhão e 400 milhões de pessoas nos 5 continentes, nós imaginamos, portanto, que os problemas que nós enfrentamos aqui no Brasil, na América do Sul, no mundo ocidental, são muito diferentes, por exemplo, na Índia, na África, no Japão, no Oriente. Então, são realidades muito, muito diferentes uma das outras. E nas congregações, portanto, os cardeais têm a oportunidade, mais uma vez, de se deparar, de ver quais são os desafios maiores nos 5 continentes e encontrar aquela pessoa que converge nisso, que vai conseguir responder. Isso é muito interessante na eleição, porque justamente é diante daquilo que foi apresentado nas congregações, que inclusive os cardeais eméritos participam, né? Por exemplo, aqui do Brasil, o Dom Raimundo estará presente, Dom Raimundo Damasceno, com 88 anos, ele é 2 meses mais novo que o Papa Francisco. Ele estará presente nas congregações, viaja amanhã também, daqui de Brasília, juntamente com o nosso cardeal Dom Paulo César Costa. E aí o Dom Raimundo, ele sendo emérito, ele também participa das congregações. Ou seja, é um momento de discernimento. Depois que entram as eleições, esse período passa, entram somente aqueles que são votantes, e aí então a votação ela vai se dar, explicando assim muito, muito facilmente para todos entenderem, daquele que melhor atende aquilo que foi a necessidade da igreja apresentada nas congregações. Foi desse modo a eleição do Papa Francisco. O Papa Francisco convergiu, na sua eleição em 2013, convergiu justamente porque ele era o candidato de reforma e que se pedia muito a reforma da Cúria Romana e que de fato ele fez. O Papa Francisco fez a reforma com a nova Constituição Apostólica, que definiu um novo parâmetro de trabalho na Cúria Romana, e isso ele fez. Ele fez reforma no Banco do Vaticano, ele fez reforma nos vários dicastérios, ele transformou cada vez mais a administração da igreja de modo transparente. Isso foi pedido nas congregações. E aí o conclave viu nele a pessoa capaz de fazer a reforma. Dom Denilson, eu quero agradecer imensamente, Dom Denilson Geraldo, ele estava celebrando, presidindo uma celebração. Sim. E eu agradeço a sua disponibilidade de nos atender, de poder nos esclarecer.
e pedimos as suas considerações finais e a sua bênção, por gentileza. Padre Manzotti, quero deixar aqui uma saudação a essa comunidade que eu estou aqui, da Divina Misericórdia, celebrando o novenário, não? Em preparação, uma comunidade que está construindo ainda a sua igreja. Então, deixo aqui a minha saudação a todas as famílias que participam desta igreja. Todos nós, nesse tempo, a igreja, em muitas ocasiões, ela para um pouco as reuniões, as decisões, em vista da expectativa do novo Papa. Este período agora dos funerais do Papa Francisco e depois do conclave é um período de profunda oração. Todos nós somos chamados a rezar mesmo, rezar, pedir a Deus o discernimento aos nossos cardeais. Então, insistir na oração, não? Batei e vos será aberto, não? Disse o Senhor. Quem procura, encontra, né? Ou seja, nós devemos de fato bater na porta do Senhor para que nos dê um bom Papa, que os cardeais tenham um bom discernimento. Então, esse período agora é um período de rezar, é um período de oração, de profunda oração. A gente pede a Deus esse discernimento. Então, quero convidar a todas as pessoas que nos assistem, através do seu programa, que é tão ouvido por todo o Brasil, que todos possamos, de fato, nos unir em vista, juntamente com o Colégio Cardinalício, para a escolha do próximo Papa, que eu tenho a certeza que o colégio não vai errar, de jeito nenhum. O colégio não vai errar. O discernimento o Espírito Santo dá e o colégio vai saber escolher, de fato, aquele que vai poder nos guiar nesses próximos anos, nesse tempo em que a igreja coloca com os desafios. Portanto, eu concluo assim, nesse momento nós temos dois sentimentos. Primeiro, de agradecimento pela pessoa do Papa e um segundo de confiança em Deus. Agradecimento e confiança, sem nenhuma dúvida, com muita serenidade, confiança em Deus, caminhar, e Deus guiou a igreja até aqui e continuará guiando com o próximo Papa, que certamente será amado por todos nós, e nós estamos na expectativa dele. Nos abençoe, por favor, Dom Denilson Geraldo. E pela intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e santos, que desça sobre todos aqueles que nos assistem, suas famílias, sobre você, Padre Manzotti, esse bem que você faz a tantas pessoas com o seu programa, a sua comunicação. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom Denilson Geraldo. Obrigado. Toca o sino, sacristão. Obrigado pela participação. Reginaldo. Fala, Manzotti. É o seguinte, ó, e o Cássio está aqui do lado. Tá bom. E é com certeza que a pergunta de hoje vai ser sobre a festa da misericórdia, né? Claro. Qual é a sua dúvida? Porque assim, eu pelo que eu estudei, eu sei que ela é uma festa mais recente, né? E, inclusive, queria saber como que ela foi criada, porque parece que tem a ver com o Papa, né? Então, Manzotti, a festa da misericórdia, ela remonta a Santa Faustina Kowalska, que é uma mulher, uma irmã polonesa, e que foi escolhida por Jesus, como ele chamava, a minha secretária. E ele de fato foi dizendo como ele queria a festa, como ele queria a imagem, mas ela ficou esquecida por muito tempo, até que o Papa Karol Wojtyła, São João Paulo II, que também é polonês, no ano de 2000, colocou que o primeiro domingo, depois da Páscoa, seria a festa da misericórdia, aquele que Jesus pediu. Então, no primeiro domingo depois da Páscoa, portanto, o domingo que vem, é a festa da misericórdia, quando Jesus disse que todos, até os mais pecadores, se sintam convidados a experimentar a minha misericórdia. Muito bom, Reginaldo. Obrigado, Manzotinho. E eu quero dar um recado sobre a obra Evangelizar é Preciso. 19 anos. E nós estamos no ano de Jesus, das Santas Chagas e Nossa Senhora do Carmo. Deus colocou este carisma, anunciar a pessoa de Jesus Cristo nas suas Santas Chagas de todas as formas. E nós estamos fazendo, pela televisão, 24 horas de programação no ar, pelos rádios, com as emissoras que retransmitem nossos programas. Por isso, eu preciso da sua ajuda. Com muita humildade, eu preciso da sua ajuda.
a obra evangelizar precisa. Por isso, que tal você se tornar um associado hoje? 0800 410 6060 41 3221 6060. O segundo pilar é a caridade, e nós ajudamos 10 mil crianças por mês. No último compromisso de amor, nós arrecadamos 60 mil quilos de alimentos que estão sendo enviados para as comunidades. Muito breve estarei mostrando imagens da chegada desse alimento. Você percebe a seriedade? E eu quero pedir como um presente de aniversário, que é ousado, padre. Sim, se você quiser me fazer um agrado, torne-se hoje um associado. Se você é, obrigado. Se você deu o nome e parou, volte a contribuir. Se você nunca foi, me dê este presente. 0800 410 6060 41 3221 6060. Quero lembrar que nós temos 18 parcelas para pagar do terreno que chamamos a nossa terra prometida, o centro de eventos e o futuro santuário de Jesus das Santas Chagas, primeiro no mundo. Para isso, faça a sua adesão, livroouro.com.br, ou faça uma doação Pix agora, livroouro@livroouro.com.br. Evangelizar é preciso. Jesus, misericordioso, eu espero em vós. Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Jesus, eu confio em vós. Vamos receber Jesus sacramentado. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nessa fonte buscarei, água viva beberei, em vosso santo sangue me purificarei. Nessa fonte buscarei, água viva beberei, em vosso santo sangue me purificarei. Jesus, eu confio em vós. 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 Nesta fonte buscarei, água viva beberei, em vosso santo sangue me purificarei. Nesta fonte buscarei, e água viva beberei, em vosso santo sangue me purificarei. Em vosso santo sangue me purificarei. Jesus, Jesus, eu confio. E eu quero colocar aqui na presença real de Jesus, primeiro dizendo: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E na presença de Jesus, nesta festa da misericórdia, vamos colocar a alma do Papa Francisco, que durante a vida toda, não só nos 12 anos enquanto papado, mas como batizado, como padre, como bispo, como arcebispo, como cardeal e como papa, serviu tão bem a igreja e mostrou tanto amor a Jesus. Esta adoração por ele, esta oração por ele, rezar pelos cardeais que já começam a chegar gradativamente em Roma,
para o sepultamento do Papa, mas que o Espírito Santo dê discernimento nas reais necessidades da igreja hoje, no mundo de hoje, sem querer modernizar, mas dar respostas de hoje aos problemas de hoje. Nem todo dia é claridade, Senhor. Nem todo dia é claridade, Senhor. Há dias em que o sol se esconde nas nuvens, horizonte perdido de uma vida marcada na dor, renasce na luz sem ocaso de amor. Meu Jesus e Senhor, na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, me faça em teus braços de novo sorrir. Meu Senhor, na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, me faça em teus braços de novo sorrir. Meu Jesus. Jesus, nem toda hora é fácil ter fé. Às vezes, a esperança dissipa num nevoeiro. Nem toda hora é fácil ter fé diante de tantos contratempos, Jesus. É por isso que hoje nós estamos aqui para dizer: eu confio em vós. O mundo pode não confiar, mas eu confio em vós. O mundo pode perder a esperança, mas não permita que nós, como cristãos, a percamos. Senhor Jesus, a igreja vive uma tristeza, mas não é uma tristeza do abandono, é uma tristeza de esperança. É uma tristeza que se transforma numa alegria da eternidade. Senhor, neste domingo da misericórdia, nós queremos colocar todos aqueles que pediram nossas orações, homens, mulheres, crianças, idosos, aqueles que hoje estão tristes. Senhor, às vezes o nosso sorriso é apenas aparente. Às vezes o nosso coração sofre. Às vezes o nosso coração padece. Tende misericórdia, Senhor, de nós. Por isso, tende misericórdia de nós, porque somos pecadores. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Cantemos. O sublime sacramento, adoremos neste altar. Hoje Antigo Testamento, eu ao novo seu lugar. Minha fé por suplemento, os sentidos completar. Minha fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador.
cremos na Trindade eterno amor. Ao Deus único temos alegria do louvor. Ao Deus único temos alegria do louvor. Do céu nos destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abençoai-nos, Senhor. Fortalecei-nos, Senhor. Dai-nos esperança de uma vida nova, Senhor. Viva Jesus Eucarístico! Viva Jesus na hóstia santa! Até o próximo programa. Tua presença venha me conduzir, me faça em Deus